Buenas, meus amigos, me chamo Cristiano da Silva Barbosa, sou natural de Vacaria. Hoje resido no município de Antônio Prado há quase 20 anos. Sou professor formado em matemática com habilitação à física. Sou instrutor de danças tradicionais, sou escritor, sou autor de 4 obras literárias: Tropeirismo, Biriba, História, Canto e Dança, Bailar Gaúcho entre a Técnica e o Sentir, Valsas e Valseados de Antigamente e Nossas Lendas de Pai para Filho. Em processo de edição, ensaios sobre o povo gaúcho, baile, folclore, festas e diversões. Primeiro, gostaria de agradecer o convite ao Pablo e parabenizar por ter essa brilhante ideia de fazer um canal voltado para as crianças, enfim, voltada para os grupos mirins. A minha história no tradicionalismo, ela anda junto com a categoria mirim. Hoje, por exemplo, se alguém vier conversar comigo para mim fazer um trabalho numa entidade, eu gosto de... Uma das minhas condições é que eu instrua desde a categoria pré-mirim, mirim, juvenil, adulto e assim por diante. Acredito muito nas crianças, gosto desse trabalho. A grande maioria dos grupos mirins que eu trabalhei até hoje me deram muitas felicidades, então eu me realiza trabalhar com os grupos mirins. Mas antes de nós começarmos a nossa fala sobre danças tradicionais, sobre a categoria mirim, pré-mirim, nós temos que esclarecer e lembrar que a categoria mirim, da dança folclórica mirim, entre aspas, foi uma criação do movimento. O que eu quero dizer criação do movimento? Foi uma forma que as lideranças do MTG, enfim, as lideranças tradicionalistas criaram para inserir as crianças no tradicionalismo ou as crianças diretamente nas danças tradicionais. Se nós formos ver historicamente, folcloricamente falando, as crianças pouco participavam de nossos bailes, enfim, de nossas festas. Então foi uma forma que o movimento achou para incluir essas crianças no movimento tradicionalista, até porque é de grande importância que elas façam parte, porque queira ou não queira, esses serão os futuros presidentes do MTG, futuros instrutores, futuros músicos, enfim. Então, antes de nós começar a falar sobre essa questão das danças, eu sempre gosto de deixar claro essa, entre aspas, criação do movimento, né? Porque muitas vezes a gente entra em discussões, porque se fazia assim, criança dançava assim. Então, eu sempre gosto de esclarecer isso, né? Que é uma confusão que nós fazemos, né? Nessa questão da criação. A minha história como instrutor de grupos mirins, assim, vamos falar diretamente de grupos mirins e juvenil, vem de longa data, assim, né? Eu posso dizer assim que eu tive muitas felicidades com os grupos mirins. Vou citar alguns assim que me marcaram: os grupos mirins do TG Cancela do Imigrante de Antônio Prado, grupos mirins dos TG Laço da Amizade de Caxias. Pegar mais estilo Fegadã, mais estilo Vacaria, né? Vamos pegar agora estilo Enarte, assim, a pré-mirim e a mirim do Patrulha do Oeste de Uruguaiana, lá dos meus amigos Diego, Alex, Selbio, Borba, toda aquela turma lá da fronteira oeste do nosso estado, assim. Foi muito feliz. Eu tenho uma grande felicidade de dizer que eu ajudei eles nessa caminhada, especialmente do ano passado, no Fest Mirim e no Premiarte. Uma outra mirim que me dá muita satisfação, assim, muito orgulho de dizer que eu ajudo, é a Aldeia Farroupilha, de Farroupilha, ali do Diego e da Bebe. O ano passado nós fomos muito bem, assim, no Fest Mirim também. E a mirim, assim, que eu adoro, em função, a mirim, a pré-mirim, que eu trabalho dia a dia, do Rincão da Roça Reúna, que é um trabalho que nós estamos começando, mas assim, que já me trouxe muitas felicidades.
especificamente a mirim porque eu tenho meu filho que dança. E a pré-mirim, de nós podemos ver a evolução deles como tradicionalistas, não só como dançarinos, como tradicionalistas. Eu gosto de dizer que é muito importante eu fiz questão de me trajar para fazer esse vídeo para o Pablo, porque não é uma briga, mas eu tenho uma certa rejeição, por exemplo, quando alguns instrutores vão trabalhar com crianças e não estão trajados, porque queira ou não queira, nós somos os exemplos deles. E que tipo de tradicionalistas nós queremos dessas crianças? Né? Apenas dançarinos? Ou futuras lideranças do movimento? Então, se nós queremos futuros dançarinos, não sei se eles não estão corretos, mas se nós gostaríamos que nós tivéssemos futuras lideranças do MTG, então o que nós temos que começar primeira coisa básica como exemplo, o traje. Então é a questão de tu ir trajado nos ensaios, desse tipo de coisa. E eu tenho, entre aspas, essa mania de sempre estar assim, porque queira ou não queira, nós somos exemplos, né, deles. Bueno, eu vejo hoje diretamente nos concursos artísticos, vamos falar agora, entrar na questão dos concursos artísticos, não questão de ganha ou perde, porque tu ganhar ou tu perder, por exemplo, um determinado festival ou um determinado evento é muito complexo, é muito relativo, porque depende de vários fatores. Eu vou dizer assim, a gente depende do grupo de pessoas que nós temos na jornada artística, tá? Nós dependemos do apoio incondicional de pais e patronagem. Por que eu digo dessa questão de pais? Porque as crianças, tanto de pré-mirim e mirim, eles precisam de alguém que apoiem eles, incentivem eles, que levem eles nos ensaios. Então nós encontramos muitas vezes assim em entidades pais que, se tiverem que levar as crianças mais do que 2 vezes por semana no ensaio, entre aspas, geram estresse. Ou seja, nós temos que ter pessoas que estejam imbuídas no objetivo, né? Aí vem o resultado, né? Então é por isso que eu digo que questão de concurso, de tu ganhar ou perder o concurso, muitas vezes é relativo, e tu tem que ter um segmento de trabalho. A gente pode citar, sim, se nós pegarmos os grupos que vêm se destacando no cenário estadual, não é do dia para a noite que se formou esse grupo, eles têm uma filosofia de trabalho a longo prazo, eles têm uma característica, o instrutor faz anos que está lá, trabalhando com as crianças entendem a linguagem do instrutor. Então, enfim, é uma série de coisas que faz com que tu atinja o teu objetivo final, que seja ganhar um determinado festival, assim por diante, né? Então, eu sempre digo que é muito relativo. Muitas vezes não é só a capacidade em si do instrutor. São vários fatores que fazem com que tu atinja esse objetivo, né? Se o objetivo da entidade, enfim, e do instrutor é ganhar o festival A ou B, né? Então é bem complicado. Com relação à minha experiência, tanto nos dois meios, como o FEGADAN e Enarte, regulamento do FEGADAN e regulamento do Enarte, eu já tive o privilégio de avaliar os principais eventos, entre aspas, estilo Enarte. Eu tive o privilégio de avaliar o Festimirim, acho que 2, 3 vezes, e digo para todos que para mim foi o mais difícil de todos, certo? Avaliar, porque tu briga o tempo inteiro com a tua razão e o teu coração, porque muitas vezes tu vê um grupo mirim se destacando, dançando como a gente diz, como criança, alegre, espontâneo, só que tecnicamente eles têm vários problemas, entre aspas, e daí tu tem que agir com a razão. O que eu digo agir com a razão? Tu vai ter que observar aqueles problemas, e isso tu vai contra o teu coração, né? Eu vou dar um exemplo, eu não lembro o nome do grupo, mas no Festimirim, ano passado, que eu participei com 3 grupos, o Patrulha, auxiliando o Patrulha, auxiliando a Aldeia Farroupilha e outro grupo do Alegrete. Então, eu assisti uma apresentação de uma mirim
que me chamou a atenção, assim, a espontaneidade, a alegria, a naturalidade daquelas crianças dançarem. Só que eu notava que, tecnicamente, eles tinham muitos defeitos, vários defeitos, e isso prejudicou a apresentação deles com relação ao concurso. Então, por isso que eu digo que, para mim, foi um dos piores festivais que eu tive que avaliar em função disso. Em função de que tu fica o tempo inteiro brigando, entre aspas, com a razão e o coração, né? É bem complicado. Mas, e voltando nessa questão de Fegadã e Enarte, o que eu posso dizer, por exemplo, com relação a diferenças que tem? Eu não vou entrar na questão de coreografias de entrada ou coreografias de saída, eu vou tentar colocar para os amigos, enfim, a questão do dançar. A questão do dançar. Eu vejo assim, vamos pegar Fegadã, por exemplo. Há uma preocupação maior, antes de eu entrar nessa questão, assim, quero deixar claro que, no meu entendimento, a diferença entre um e o outro é a interpretação das pessoas. É o conceito de dança. O pessoal do Fegadã Vacaria tem um conceito de dança, o pessoal Enarte tem outro conceito de dança. Eu não estou aqui dizendo que um é mais certo do que o outro é mais correto, ou errado, enfim, são conceitos diferentes. Então, o que eu vejo no lado do Fegadã? No lado do Fegadã se busca mais a ingenuidade, mais a brincadeira, mais ser criança. Tanto que, se vocês forem ver, por exemplo, quem tem a possibilidade de acompanhar os concursos do Fegadã, tu vai notar que as danças que são escolhidas para os grupos são danças mais direcionadas à categoria mirim. Por exemplo, não que não tenha aqui, por exemplo, crianças que dancem balaio, anu, essas coisas. Tem grupos que têm capacidade para isso, mas são voltadas mais, danças mais infantis, danças para criança dançar, pela questão física das crianças, certo? Então, o que a gente nota? A gente nota no Fegadã algo mais natural, algo mais espontâneo, algo mais infantil, certo? Algo mais brincado, entende? Não tem tanta aquela questão, eu não falo em harmonia, eu falo em sincronismo, tem que ser tudo alinhadinho, não, sabe? Danças espalhadas, eles dançam espalhado, claro, tem toda aquela questão, não pode se bater, tem que cuidar os buracos, tudo esse tipo de coisa, mas é algo mais espontâneo, mais infantil, começando desde a parte de indumentária, certo? Da parte de indumentária. Depois nós podemos entrar nessa questão mais para frente. Então eu noto isso. Já no Enarte, por exemplo, na categoria Enarte, o que eu vejo muitas vezes, assim, ó, as entidades, os instrutores transformam as crianças em mini adultos. O que eu quero dizer com mini adultos? Desde as danças, eles pegam, se o regulamento não tiver um controle com relação às danças, eles pegam qualquer dança, certo? Então não há essa, entre aspas, preocupação de caracterizar um grupo infantil, de caracterizar as crianças como crianças. Não que não possa, como eu falei, dançar o balaio, dançar o próprio pau de fita, que eu vi o ano que eu avaliei. Nossa, teve entidades que dançaram o pau de fita muito bem, bem como criança, mas não há essa preocupação, você entende? Os grupos trabalham mais na questão técnica, mais técnico, e quando a gente se volta muito para a técnica, a gente tira um pouco da ingenuidade e da alegria das crianças. A gente transforma eles em mini adultos, como eu digo, né? Então essa é a maior diferença. É a questão da escolha das danças, certo? E aqui, vamos pegar Fegadã, Vacaria, a gente está mais preocupado, a gente deixa que as crianças dancem crianças, se divirtam, sejam crianças alegres. E já no lado do Fegadã, do Enarte, não, há mais a preocupação da técnica, mais a preocupação de harmonia, mais a preocupação de estar tudo certinho, tudo retinho. E o que acontece? Isso tira a espontaneidade e a alegria das crianças. Então essa é a grande diferença, certo? Com relação a roupas, com relação aos trajes, como eu falei no início, isso é um acordo que foi feito. Se nós pegarmos historicamente falando, os nossos meninos, as nossas meninas, especialmente os meninos, eles não usavam bombacha. Eles usavam calça, usavam sapato, esse tipo de traje. Então o que aconteceu? Como falei, para o movimento incluir elas, eles criaram algumas coisas.
Por exemplo, no Fegadã, enquanto menos coisas as crianças tiverem vestido, mais bem vão estar caracterizados. Por exemplo, basta eles estarem de bota, bombacha, camisa e lenço e guaiaca. Pronto. É isso aí o traje deles. Se nós colocarmos colete ou casaco nas crianças, vai ser observado. Porque acredita-se que o quê? Que a criança tem que ter uma liberdade para brincar, para dançar, para correr. Enquanto menos coisas ela tiver vestida, melhor vai ser. Mesma coisa acontece com as meninas. O vestido das meninas, por exemplo, é meia canela, é curtinho, é de tecido leve, de algodão. Para quê? Para as meninas poderem se movimentar, poderem correr. Então, o lado do Fegadã vê essa questão, trabalha mais essa questão da roupa também. A música, pegar a música não é tão acelerada como nas categorias juvenis ou na categoria adulta. Ela tem uma característica, até porque as danças que são pegas são diferentes. Já no Enarte nós vemos o quê? Como falei, nós vemos às vezes grupos que são crianças vestido de mini adultos. Por exemplo, bota, bombacha, colete, casaco. Só não metem um chapéu na cabeça das crianças porque o regulamento não permite. Então, tira toda a liberdade das crianças. Eu noto, assim, as meninas com uns vestidos, uns monstros de uns vestidos que se elas tiverem que passar no meio das cadeiras, elas não conseguem passar. Porque elas derrubam a cadeira. Não é uma coisa prática para elas. Então, nós temos que pensar na questão da praticidade, na questão da funcionalidade. Tá, quando se usou aquele vestido, se usou lá no século XVIII, tá? No século XIX, desculpa. No século XIX tinha tudo isso? Era prático para as crianças usar esse determinado vestido? Não, não era. Então nós temos que parar para pensar. Entende? Então eu estou trazendo para vocês diferenças que tem nos dois estilos, certo? Outra coisa que é muito importante, eu sei que até o ano passado tinha alguém ia fazer uma proposição para botar na convenção e depois acho que não foi. Questão das danças, que eu comentei antes. Danças do Fegadã, por exemplo, a gente vê muito shot do dedinho, shot ponta e taco, mazurca marcada, que são tudo danças mais simples, danças para crianças, danças executadas para facilitar a execução das crianças, certo? Claro, depois tem shot carreirinho, maçanico, rancheiro de carreirinha, tatu, balaio, todas essas danças entram, certo? Mas tem essas outras danças mais simples, mazurca marcada, mazurca de carreirinha, shot de troca-par. Então são danças fáceis para as crianças dançarem, que eu acho que no regulamento vamos pegar nos regulamentos do estilo Enarte não tem. Não tem porque elas não fazem parte do regulamento artístico do MTG do Estado. Primeira coisa, primeiro a gente tem que incluí-las no regulamento artístico do Estado para depois conseguir incluí-las no regulamento dos concursos artísticos do Estado. Mas isso já é uma questão que não cabe a nós. Não é que não cabe a nós fazemos parte do movimento, seria fácil. Fácil não, nós teríamos que fazer uma proposição e encaminhar para o Congresso. Mas não é o intuito do canal, entendem? É um processo burocrático. O canal, o que nós vamos conversar aqui é mais nessa questão das crianças, mais nessa questão da espontaneidade, certo? E essas são as maiores diferenças que eu encontro na questão dos dois estilos. A questão da criança dançar como criança. Nós se perdemos, eu falo muito em palestras, em conversas, enfim, quando a gente está conversando, em rodas de mate, esse tipo de coisa com os amigos, que o concurso é um mal que veio para o bem. Por que eu digo que é um mal que veio para o bem? Porque em função do concurso nós evoluímos musicalmente, traje, dança, todo esse tipo de coisa. Porque se não tivesse o concurso, nós ainda iríamos estar como nós estávamos lá na década de 80, com um gaiteiro, um violeiro, 3, 4 parzinhos dançando, se apresentando. E o concurso fez o quê? Fez com que nós nos preocupássemos com isso, fez com que nós trouxéssemos as pessoas para dentro da entidade, para nós termos volume de integrantes nos grupos de dança. Os nossos músicos se profissionalizaram, certo? Hoje, os músicos é uma das coisas mais simples que tem, porque eles são profissionais, entende? As costureiras, enfim, hoje todas se profissionalizaram para trabalhar para o movimento. Então eu digo que o concurso foi o mal que veio para bem. Isso é o lado bom do concurso. O mal que o quê? O mal é que tirou toda essa ingenuidade das crianças.
nossas crianças, nossos grupos não dançam mais como eles deveriam dançar. Em função do quê? Em função do concurso, certo? No momento que nós pegamos um peãozinho ou uma prendinha e dizemos para ela, não, aqui tu não pode fazer assim, tu tem que fazer assado, nós já estamos tirando a característica dela. E ela já não vai ser natural, ela já não vai ser espontânea. Vai ser depois de muito ensaio, mas não é uma coisa natural dela. Então a gente sempre pede, a gente sempre briga que o quê? Que as crianças teriam que dançar como crianças. Uma das formas seria essa, deixar mais espontâneo, mais alegre, mais brincado, mais divertido, que eles brincassem quando forem dançar, quando forem realizar as danças. Só que o que? O concurso não permite. E ainda tem algumas direções de entidades, enfim, coordenadores, tutores que incutem isso na cabeça das crianças, que o quê? Que o essencial é o quê? É o concurso, não é o tradicionalismo, é o concurso. Então, enquanto ganham, está tudo bem. E quando perdem, até inclusive as crianças, elas vaiam, enfim, criticam o evento, saem falando. Então, isso é um grande erro que nós cometemos. Vocês nunca, quem trabalhou comigo, nunca vai ver eu chegar, por exemplo, numa criança e dizer assim, não, nós temos que ir lá e ganhar o rodeio. Nunca vai acontecer isso. Por causa que o ganhar o rodeio, como eu falei antes, ou ganhar o festival, é muito relativo. Isso depende de vários fatores, certo? E nós estamos incutindo na cabeça das crianças que o tradicionalismo é o quê? O tradicionalismo é o concurso. O concurso faz parte do movimento, faz parte do tradicionalismo, mas não é o essencial, não é o mais importante. O mais importante é o quê? Fazer com que as nossas crianças criem amor pelo que estão fazendo. Cria um amor ao tradicionalismo, não só na dança, que nossas crianças declamem, que nossas crianças dancem chula, cantem, toquem instrumentos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos criar os líderes, os futuros líderes do movimento, dentro dos nossos grupos mirins e juvenis e pré-mirins das entidades, para que essas pessoas deem continuidade ao que nós estamos fazendo, deem continuidade a projetos como esse do Pablo, do El Gaúcho, que é direcionado para as crianças, para grupos infantis, dele continuidade ao projeto Fala aí Professor, por exemplo, vamos dar um exemplo do Tony, que nós tenhamos mais escritores. Hoje o nosso movimento é muito carente nisso. Pessoas que estudem esse assunto e coloquem diferentes linhas de pensamento, mas não criticando uma ou puxando, coloquem para fazer as pessoas pensar. É isso que o nosso movimento precisa hoje. E para isso nós precisamos que nós formamos dentro das entidades tradicionalistas, não só dançarinos, certo? Esse é o grande desafio, eu acho, do movimento, porque nós estamos criando dançarinos, nós estamos criando concorrente, esportistas, certo? E o movimento não foi criado para isso, certo? Se nós queremos incutir, ganhar, então vamos colocar nossos filhos, enfim, numa escolinha de futebol ou uma escolinha de vôlei, que ali sim, ali é incutido que a vitória, certo? Mas dentro de uma entidade é importante ganhar? Claro que é importante ganhar. É bom ganhar? É bom ganhar. Ninguém ensaia de varde dentro de uma entidade para o quê? Para passar tempo. Ninguém vai lá passar frio, vai passar calor, tudo isso. Mas o essencial de uma entidade tradicionalista e dos grupos mirins, pré-mirins, é o que nós formamos, o que nós formamos tradicionalistas. Pessoas com opiniões, não para a gente não ver o que nós já vimos nessa questão do movimento tradicionalista pela longa história. Então é isso, eu sempre vou brigar, entre aspas, por isso, que nós tenhamos, que sejam formados pessoas, que sejam formados tradicionalistas dentro das nossas entidades e não somente dançarinos, né? Eu acho que é isso aí. Bueno, agradecer o convite do Pablo de novo, não sei se ficou de gosto, mas ele sabe que eu sou meio arisco nessas coisas de vídeo, mas dizer que é sempre um prazer, cara, eu sou um admirador do trabalho dele, da pessoa dele, acho ele uma pessoa muito sincera, verdadeira, então parabenizar de novo pelo projeto El Gaúcho e que tenha vida longa e que traga mais informações para nós e para todas as pessoas do movimento tradicionalista. E eu esqueci antes de falar, eu tenho um livro direcionado para as crianças, que é Nossas Lendas de Pai para Filho,
É um livro infantil, eu fiz para o meu filho. Ele chegou um dia para mim e me pediu sobre as lendas do Rio Grande do Sul, e eu digo, não, mas aí tem alguma coisa errada. Então eu escolhi 10 lendas que eu achava assim, não as mais importantes, mas as que eu achava importante para ter no livro, e fiz um livro sobre as lendas e ilustrativo. Então, ao final de cada lenda, as crianças podem desenhar e podem pintar, enfim. Então, fazer o meu merchan também, fazer minha propaganda. Pablo, um abração aí, parabéns e vida longa ao projeto.